O nosso programa de aceleração do crescimento, PAC, né, traz novamente Belo Monte como sendo uma bandeira do crescimento e desenvolvimento do Brasil. Né? E aí o governo Lula, de certo modo, ele se blinda juridicamente, através de todas as ações que houveram para que se pudesse barrar Belo Monte aí no Ministério Público Federal. Nós estamos tratando da obra mais cara do orçamento da União. São 10 ações judiciais. 10 ações judiciais contra esse projeto até hoje. Infelizmente, o sistema processual brasileiro, ele foi feito de uma forma que ele permite uma série de incidentes processuais e recursos que não deixam o processo chegar ao final. O governo federal está usando isso dentro do judiciário de uma forma extremamente hábil para fazer com que não haja decisão definitiva em processo nenhum desse. Nós estamos vendo o presidente nacional, o Dr. Ofi Cavalcante Júnior, que também é paraense, né? Ou seja, conhece a região daqui, se posicionar contra a construção da Belo Monte, da forma como está sendo conduzida, né? Com essas licenças precárias, licenças parciais. Essa pressa, o que nos leva a crer que eles pretendem fazer, como por exemplo foi feito em Santarém com relação a Cargill ou com relação ao Rio Madeira, em que eles simplesmente avançam sobre a região, destrói o meio ambiente e depois se torna fato consumado para poder conseguir as licenças subsequentes. E o judiciário não vai ter coragem, depois de ver hidrelétricas construídas, de dizer que essas hidrelétricas são ilegais e precisam ser demolidas. A OAB local, a subseção de Altamira, se posicionou, né, fez uma carta, divulgou uma carta, no sentido de que o procedimento de licenciamento, do cumprimento das condições, que houve o cumprimento das condicionantes, que o procedimento de licenciamento ambiental estava tudo legal. Então existem grupos aqui, e aí nós fizemos uma carta que prova que tem várias outras pessoas, há vários outros advogados que são contrários ao empreendimento, contrários exatamente porque violação de direitos, que nem sempre chegam ao Poder Judiciário, denúncias das comunidades rurais, inclusive feitas junto ao Ministério Público Federal, com várias denúncias. Chegar, tem um morador, tem uns que a maior parte desses ribeirinhos aí não tem nem documento, vários não tem. E não dá informação nenhuma que vai acontecer com a gente. Ele fala que é o prazo que ele dá para ir atrás das pedras. 11 dias ele deu o prazo para ir atrás das pedras no mato. Tem gente que não está atrás das pedras, não achou ainda. Mas eles obrigaram vocês a ir atrás? Não, ele diz assim, você tem que ir atrás. Porque o INCRA não vai. E do jeito deles nós vamos perder. É tipo ameaça. Do jeito deles vocês vão perder. Legalizasse eles, aposentasse, trouxesse, desse moradia, desse emprego, eu concordava. Mas não falo nem indenizar a gente na beira do rio. O meu sítio é pequeno, mas eu não troco ele por dinheiro nenhum desse mundo. Para mim, dinheiro para mim não... Só a boa vivência que eu vejo em paz, na minha casa, na minha roça, para mim tá bom demais. Então, eu da minha parte, meu amigo, falei para eles. Então eles dizendo que o valor de um pé de cacau, por ano, o fruto do valor de um pé de cacau, era 1 quilo de cacau. No caso que o cacau desse 1 quilo por pé, eles estavam pagando até muito caro, 56 contos no pé de cacau. Falei, meu amigo, é o seguinte, eu da minha parte ignoro isso. Porque um pé de cacau só produziu 1 quilo por ano. E qual é a ditadura desse cacau durar? A possibilidade deles? 40 anos. Então, vamos botar um pé de cacau com 40 anos, durabilidade de 40 anos. Então, vamos botar 40 quilos de cacau por pé? Ah, mas não pode, meu amigo, é 1 quilo por ano. Vem cá, se eu vou indenizar 1 ano de um pé de cacau, e esses 30 anos, quem vai nos pagar? Porque nós estamos trabalhando para nós, para filho, para neto e para bisneto. E aí eu estava ali observando o que eles estavam dizendo, não dá para desprezar a propriedade, porque isso é despejo. Porque é a idade que a gente está. Para onde a gente vai? Os povos estão sendo destruídos porque ou é consumidor, ou pode consumir, ou é lixo. Não deve sobreviver. É aí que você começa a entender a ideia de um certo esgotamento das instâncias internas.
O esgotamento das relações internas, que é um requisito para que se possa ingressar na Comissão Interamericana. Inclusive a decisão da OEA, que alguns querem usar no sentimento nacionalista para dizer que é uma agressão à soberania nacional, agressão nada. Ainda bem que a OEA, que de vez em quando resolve agredir realmente soberanias, decidiu positivamente pela defesa dos direitos humanos no Brasil, porque nós pertencemos à ONU, nós pertencemos à OEA, nós assinamos as resoluções e nós temos o direito, enquanto povo, em buscar todas as formas de solidariedade para dizer não à catástrofe que tenta implantar, impondo um modelo energético que só diz sim ao lucro. A decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA de determinar ao Brasil de que pare Belo Monte, essa era um pleito, era uma ação que nós já tínhamos movido desde 2001 dentro do Ministério Público Federal. Olha como é bem clara a coisa, e procurem assimilar isso aqui, porque esse artigo está em moda hoje por causa da OEA. Que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, mandou o Brasil parar Belo Monte. E ela mandou parar Belo Monte por conta de normas internacionais e desse artigo aqui, que diz mais ou menos a mesma coisa que os tratados internacionais dizem, os tratados dos quais o Brasil é signatário. Mostrando à justiça de que o Brasil estava descumprindo tanto a legislação brasileira, a Constituição da República, como também estava descumprindo as normas internacionais. Não, nós temos realmente que dar um basta a isso e começar a pensar num desenvolvimento realmente voltado para a nossa região, um desenvolvimento em que a riqueza volte para o seu povo, para o povo nativo da região. É isso que nós queremos. Então, o posicionamento da Ordem é muito bem-vindo. Nós, na realidade, todos nós, cidadãos, parabenizamos. Esse esgotamento interno ele tem como pré-requisito a ideia de que não é mais possível no Estado se obter um acesso à justiça que garanta minimamente uma avaliação satisfatória do caso que é ingressado na Justiça. A ação judicial de 2005, o Tribunal Regional Federal chegou a emitir uma decisão provisória dizendo que o governo estava desrespeitando o direito dos povos indígenas, que eles necessitavam ser ouvidos e serem consultados sobre esse projeto. E não fizeram isso. O governo federal depois consegue uma decisão no Supremo para suspender a decisão do Tribunal Regional Federal e até hoje ele não foi julgado. Os interesses políticos podem, de certo modo, sobrepor direitos constitucionais. Né? E que isso é, na nossa opinião, a grande contradição da própria manutenção do Estado democrático de direito. Né? Já que esse Estado, que se pretende ser democrático, ou seja, participativo, e de direito, ou seja, que coloca direitos acima de interesses políticos, é ao mesmo tempo um Estado que viola esses direitos por interesses governamentais e também um Estado que não garante a participação efetiva das populações, né, nas decisões que vêm a calhar, né? Ou seja, um Estado autoritário. O IBAMA, que é o órgão governamental responsável pela emissão das licenças nesses grandes empreendimentos, o IBAMA não está tendo nenhuma neutralidade nesse processo. O IBAMA tem sido sempre pressionado pelo governo federal, pressionado pela presidência da República para emitir essas licenças, mesmo que elas não estejam prontas, mesmo que elas não possam ser dadas. Nós estamos fazendo esse trabalho. Eu estou chocado, assim como ficaram os dois representantes do governo ligados ao ministro Gilberto que estiveram aqui, com a gravidade da situação. O quadro de desumanidade a que vocês têm sido submetidos, né? E a pressão, né, inimaginável que estão sofrendo, né, nesse momento em que, mais do que legitimamente, defendem os seus direitos. E o que se espera agora é que a tragédia do Belo Monte de vocês sensibilize também ao governo federal. Então, vamos levar isso à ministra, com todas as vozes candentes que estão aqui, e dizer a ela o que é que nós estamos sentindo. É uma situação de desespero. Só no caso de Belo Monte mesmo, se pode dizer que 2 presidentes do IBAMA caíram
por conta de Belo Monte. Isso é uma prova de uma ingerência indevida, tanto da Advocacia Geral da União, né, do governo federal, sobre o IBAMA. E aí é que se vem com a Corte Interamericana e com a Comissão Interamericana entender que o Estado brasileiro precisa agora ter uma intervenção, de certo modo, entre aspas, internacional. Uma pressão internacional para que ele possa reconhecer os seus erros. E isso é de um Estado que pleiteia entrar no Conselho Permanente da ONU. A presidenta Dilma não quer ouvir falar em Belo Monte. O assunto Belo Monte não entra na antessala dela. Todas as tentativas de pedido de audiência que o movimento fez até hoje, ela não recebeu. Os interesses das elites, que locais, inclusive, que estão aqui caladas, que não se mobilizam, que não interagem com a discussão. Mas é um conselho que precisa ter estados que, de certo modo, levem a sério os direitos humanos. Né? Então, como é que o Estado brasileiro quer passar a imagem de que respeita os direitos humanos se no seu quintal, se na sua própria área, no seu próprio âmbito interno, ele viola sistematicamente os direitos humanos, e quando um órgão internacional, que é a Comissão Interamericana, age para poder não somente pressionar o Estado, mas para que ele possa reconhecer os seus erros, desmerece ou não reconhece essa intervenção que a ONU fez, ou que a OEA fez, né, e entende que não era necessário ou era, de certo modo, indevida essa ação que foi feita pela OEA, pela Comissão Interamericana. Vamos implantar Belo Monte, vamos implantar as outras 5 hidrelétricas no Pará, inclusive num efeito combinado em função do plano plurianual, com outro processo de expansão do Ministério da Educação, que são as universidades aqui na região. Não é à toa, em Santarém, a UFOPA, a previsão da universidade no sul-sudeste do Pará, aqui em Ananindeua e em Salinas. Tudo voltado para esses projetos que estão sendo implantados na Amazônia. E, sobretudo, o que se tem agido em termos juridicamente e politicamente, né, é tentar desmascarar essas situações, desmascarar essas inverdades do Estado brasileiro e mostrar que o que se tem mais em conta no Brasil, como se teve historicamente falando, é o interesse de uma elite empresarial, uma elite política, né, que tenta manipular ao mesmo tempo a população e, por outro lado, que tenta, de certo modo, silenciar a resistência que as outras pessoas, que os outros movimentos, que a sociedade civil organizada tenta fazer contra essa obra. O que a gente tem que ter claro é a identificação de projetos ruins, de projetos mais ou menos e projetos bons. Particularmente Belo Monte é muito ruim. É por isso que a gente até teve a coragem de falar que a obra número 1 do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, deve ser abandonada. Foi uma mensagem muito forte que a gente, junto com o movimento Chico Vivo, né, uma parceria muito interessante entre o movimento social e a academia. Então a OEA, hoje em dia, é, no plano internacional, aquilo que os movimentos são no plano local. Formas de tentar pressionar que no plano nacional o Estado brasileiro ele possa, de fato, reconhecer os seus erros e tentar realizar uma outra perspectiva de desenvolvimento para essa região que não passe por esses grandes projetos. Mas todas as outras instituições, todas as outras entidades se posicionem a favor do povo do Xingu, a favor do povo paraense, a favor da Amazônia, porque ser contra Belo Monte, nesse momento, é ser a favor da Amazônia.